Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo nesse domingo enfrenta o Fluminense, né? Pelo jogo de volta da final do Carioca. Lembrando que o Flamengo tem a vantagem de 2 gols, né? Porque o primeiro jogo foi 2-0. E um ponto importante. Será que esse título, caso o Flamengo venha a conquistar, garante a permanência do VP momentaneamente? Ou mesmo se ganhar já pode mandar embora? Buscar outro técnico no mercado, né? Se tiver também, né? Então vambora para mais um vídeo aí. Clássico Flamengo e Fluminense domingo agora. Quem chega mais preparado? Como vocês podem perceber ali na tela, já tem um duelo dos artilheiros, né? Pedro, Gabigol e Pedro, né? E Cano e John Arias, né? Tem os números ali, então vambora reger aqui mais um vídeo desse Fla-Flu aqui, né? Valendo o título do Carioca. Então vai deixando seu like aí. Seu like é bastante importante aí para ajudar o canal. Créditos ao canal do SBT Rio. Link na descrição como créditos. E vambora para o vídeo, porque hoje o vídeo tá bom e é Fla-Flu, hein? Palpite? Depois eu dou palpite. Vou abrir os trabalhos aqui com a nossa enquete. Ó, quem será o cara da final do Cariocão, como diz o Vene Casagrande? Tentar o quê? Descobrir discutir o sexo dos anjos. Discutir o sexo dos anjos. Cano, Pedro, Arias ou Gabigol. Quatro nomes potentes aí. Mas será? Daí eu já pergunto pra você, Pedrosa, que o Gabigol vai ser titular pra ele estar aí nessa... Ah, mas ele pode decidir. Ele pode entrar e decidir também. Mas eu acho que talvez personagens que seriam interessantes seriam os goleiros. No caso, o Santos pode fazer uma belíssima partida porque a tendência é o ímpeto do Fluminense a todo momento ir para cima desde o primeiro minuto por estar atrás do placar. E o Santos vem melhorando assim um pouquinho, ele vem evoluindo em relação ao começo do ano. Inclusive na primeira partida ele foi bem. Essa bola aí do Arias é uma bola muito difícil de você pegar cara a cara. Então talvez, além desses nomes aqui, eu apostaria num elemento defensivo. Você, Vene? Olha, dentre esses nomes aí, eu aposto no Pedro. Acho que o Pedro pode ser decisivo. Sabe por quê? Eu vejo o Arias e o Cano um conjunto, vou ser bem sincero. E o Pedro, ele reflete o que é o Flamengo atualmente. É na base da individualidade. Por isso que eu aposto no Pedro. Entendi o seu pensamento. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar os números desses jogadores para ajudar a galera a votar. Enche a tela aí com uma arte... tá aqui, ó, a arte do... Vou para quem, Cris? Pra gente olhar o telão todo. O Cano tem 16 gols e uma assistência nessa temporada. O Arias tem 2 gols e 4 assistências. O Gabi tem 9 gols e uma assistência. E o Pedro, 14 gols e 3 assistências. Às vezes a gente acha... o Gabigol tá sem marcar gol. 9 gols. Mas ele tá há muito tempo sem fazer gol. Tudo bem, ele pode estar numa seca aí, uma sequência sem gols. Mas ele não tem poucos gols na temporada. Não, é absurdo. O número dele é muito bom. Não, a gente tá falando... As pontas são os 2 artilheiros. Né, Pedrosa? É o Cano e é o Pedro. Esses são os 2 artilheiros. Sim. Que, inclusive, eu acho que em números devem ser os artilheiros aí encabeçados no Brasil. Sim, o Pedro chegou a ser o artilheiro do Brasil. Se eu não me engano, hoje o Cano dos clubes da Série A até um mês era o Cano, não sei se ainda é o Cano. Ainda mais com os gols que ele fez agora na Libertadores. Mas assim, o que reflete, o que eu vejo nesse quadro aí é o seguinte... Você vê um Gabigol que ele, mesmo com uma assistência, ele é um cara muito mais voluntarioso jogando com o Pedro. E o Pedro faz muito gol, mas também tem a característica de dar assistência. Já ao contrário aqui nesse duelo do Arias e do Cano. O Cano é o cara da finalização. Não é que ele não saiba dar assistência, mas o Fluminense constrói para o Cano. Inclusive o Arias tanto constrói na direita quanto constrói na esquerda. Se você for pegar os números do Arias na temporada passada para um ponta, são números absurdos. Então assim, para ser muito sincero, em 2023, essa dupla da esquerda é mais efetiva que a da direita. É mais efetiva que a da direita? A dupla é mais efetiva, é mais perigosa, é mais entrosada e eu acho que tem mais condições de decidir a partida. Não estou falando de individualidade, estou falando da dupla. Até porque hoje, se a gente for parar para analisar, Gabigol e Pedro não jogam juntos, né? Não, já tem... 2 já jogos tem que não algumas jogam. partidas. Dois jogos que eles não jogam. E provavelmente não jogaram juntos no domingo. Óbvio, podem jogar juntos no segundo tempo, como aconteceu, né, recentemente. O Gabigol entrando no segundo tempo jogando com o Pedro. Mas é de lamentar. Você vê, Vene, como o futebol, os números, eles dão um suporte num comentário. Eles não podem ser observados de forma fria. Se você matematicamente somar, essa dupla é mais efetiva. Mas eu concordei plenamente com você quando você diz que aquela dupla ali é mais efetiva. Em números, essa dupla é bem melhor. Soma o número de assistências, o número de gols,
Dá uma lavada ali daquele lado. 27 contra 23. Olha aqui, são 14 com 9, ali são 16 com 2. 27 participações contra 23 aqui. Então, assim... E vou falar mais. Fale. Os números do Gabigol são melhores do que o Aras, só que a temporada do Aras é bem melhor do que a do Gabigol. Como é que o futebol é isso? Fala pra mim, Vene Casagrande. Isso só mostra que a gente não pode resumir o futebol em números. Não pode. Não dá. Eu adoro os números. Eu Inclusive, também. parabéns ao pessoal do SofaScore, que me ajudam bastante em relação a isso, a números. Só que não dá pra gente definir aqui quem é melhor, quem é pior, olhando apenas números. Vocês falaram da parte defensiva. Ô Pedrosa, você acha que esse jogo vai ter uma tendência muito grande em ter heróis na defesa? Sim, eu acho que o jogo a gente acaba falando sobre quem faz o gol, e pode ser um zagueiro também, mas o jogo do Flamengo principalmente vai ter que ser muito consistente defensivamente, tanto no seu goleiro Santos, que vem trazendo essa segurança, quanto a linha de 3 zagueiros, que é um problema. Eu não vejo essa linha de 3 zagueiros consolidada. Mesmo com troca de peças, com outros nomes formando-a, eu acho que a linha de 3 do Flamengo é um problema. E repito, se não fosse o Santos naquele momento do primeiro jogo, o Fluminense estaria com 1-0 com 10 minutos de partida, com o lance do Aras. Então, assim, eu acho que essa consistência defensiva vai ser algo que eu vou observar nesse Flamengo, até porque tem o resultado nas mãos. E concordo com o Vene, tá? Não é porque é contra o Fluminense, não. Se o Flamengo perder esse título, desculpa, é praticamente, eu não vou falar vergonha porque é contra um grande rival, mas é um negócio muito pesado você perder um título com 2-0 no placar. Eu queria fazer um comentário, porque eu vejo muita gente criticando o Vitor Pereira em relação ao esquema tático dele. Eu também. Vamos lá, Vejo. Fernanda Maia. Quando a diretoria do Flamengo, Marcos Braz, viajou do Rio de Janeiro à Bahia para fazer a proposta ao Vitor Pereira, onde ele passava férias, todo mundo sabia como o Vitor Pereira trabalhava. Todo mundo sabia qual era a metodologia de trabalho dele. Hoje, não dá para a diretoria e nem a torcida reclamar do trabalho do Vitor Pereira, porque todo mundo sabia que era assim. Então você tem que reclamar da diretoria. Ou seja, você tem que reclamar do RH do Flamengo, que contratou um treinador que trabalha dessa forma, que não tem as características do Flamengo. Então não adianta você reclamar com o Vitor Pereira. Ele não tem culpa. Ele foi contratado e ele vai botar aquilo que ele entende o que é melhor. E você vê, ô Pedrosa, essa questão, um time, não só pela personalidade dele, um traço histórico. Por exemplo, você lembra na história de você ver um Flamengo muito reativo, copeiro, que joga pelo 1-0? Não. O torcedor do rubro-negro não tem nem essa característica e nem essa paciência. Mas que você já vê um outro clube de massa como o Corinthians, que tem alguns times como o campeão mundial, e que era um time que jogava por 1-0, um time bem reativo. E eles aceitam. É uma questão histórica. Se você olhar a história do Vasco, a história do Fluminense, o Fluminense sempre é um time que ataca muito. Historicamente, é um time com grandes atacantes, é um time que joga pra frente. É claro que vai entrar um treinador ou outro, isso vai mudar um pouco até as condições de um elenco. Às vezes um elenco, vamos dizer assim, operário da bola, precisa ser um time que pensa muito em defender e sair no contra-ataque, show. Mas num traço total, existe esse traço histórico. E a gente já sabe que a torcida do Flamengo é uma torcida que não tem paciência para jogar pelo 1-0. Ela gosta de show. Primeira coisa. Segunda coisa, é uma torcida que desde 2019, ela, entre aspas, está mal acostumada com times poderosos, né? Jogando. Eu não sei se eu consigo enxergar, Pedrosa, a torcida do Flamengo aceitando um treinador que joga pelo outro e não por ele. Você entende? Que ele espera o time adversário definir o que vai fazer para ele fazer o jogo dele, para ele escalar o time dele. Eu acho que a torcida... Eu não consigo entender uma combinação, um match entre a torcida do Flamengo e esse jeito de jogar do Vitor Pereira. Eu não vejo problema em você jogar de forma reativa. Isso, você já até falou isso por aqui. Não vejo problema nenhum, inclusive é você reconhecer as suas chances de vencer a partida. Para você ter mais chances, você tem que jogar de acordo com o adversário. Isso é normal dentro do futebol, os gigantes europeus fazem isso também. Mas a torcida do Flamengo já não está com paciência com o Vitor Pereira. Não é só você tomar uma decisão de você mudar seu estilo de jogo. É o treinador. E assim, às vezes, e muitas vezes, vou falar sério, ele acaba alimentando isso. O que ele fez na Libertadores é um prato cheio para quem gosta de criticar o Vitor Pereira. E assim, me desculpa, ele merece ser criticado. Então assim, o problema não é você entender as características do seu elenco e mudar a sua forma de jogo. O problema é você cometer erros que são erros claros. Vou dar o exemplo aqui que o Vene falou muito bem. Uma criança de 5 anos sabe que o Marinho não joga na esquerda, sabe que o Marinho joga na direita. Uma exigência de versatilidade que nem todo mundo pode entregar, todo mundo né? tem, então são erros que você vai fazer assim, ó, tem um pote aqui,
esse pote aqui é a torcida do Flamengo. Aí você vai botando de grão em grão um monte de pote. Só que o Vitor Pereira, em vários momentos, ele dá uma produção de grão desse pote que é muito maior do que deveria ser, porque ele comete erros. Então eu não vejo problema em você jogar de forma reativa. Eu vejo problema nas decisões do Vitor Pereira. E tem gente que defende o Vitor Pereira dizendo que está no início de trabalho. E eu queria trazer uma curiosidade, que na verdade quem postou foi o perfil Sou Rubro-Negro de Coração. E eu gostei dessa curiosidade. Eles disseram o seguinte: do primeiro treino de Dorival no Flamengo até o 4-0 no Vélez, se passaram 89 dias. Do primeiro treino de Vitor Pereira até o jogo do Alcas, que foi quarta-feira, se passaram 92 dias. Então não é o início de trabalho. A gente não pode considerar o início de trabalho. Como é o nome da página? Pô, que Sou legal, Rubro-Negro de Coração. Parabéns, Eu bem gostei legal o dessa recorte. curiosidade e isso quebra qualquer ideia de que o Vitor Pereira está no início de trabalho. Beleza. Está no início de trabalho, mas o início de trabalho do técnico anterior foi muito melhor. Porque hoje a gente não consegue ter confiança no trabalho do Vitor Pereira. Foi aquilo que a gente disse ontem, é a irregularidade. Eu acho que o Flamengo vai ser campeão? Acho que vai. Não porque vai jogar bem no domingo, mas porque conseguiu construir um bom placar no jogo de ida. Mas eu acho que o Flamengo pode perder o jogo. Por quê? Por conta da irregularidade. O natural é que seja precisa de mais tempo quando você tem um elenco que está chegando e um treinador que está chegando. Vou dar um exemplo, o Vasco da Gama. É o Barbieri chegando e um monte de jogador chegando. Se você olhar o Vasco de agora, o Vasco do ano passado é outro Vasco. Agora, um elenco que já está ali com outro treinador, quase 90 dias, eu acho que é um tempo razoável, Pedrosa, para pelo menos você ter uma cara. 90 não, até mais já. A gente está Mais, indo para o segundo trimestre do ano. Não, então, ele falou 92 dias aí, né? Do treino até o jogo contra o Alcai. 90 e poucos dias. Assim, é o que eu sempre falo. O Flamengo, quem vai treinar o Flamengo tem que saber como é que o Flamengo estava jogando. Que é uma característica que o Dorival fez e muito bem. Ele estava lá no Ceará, ele estava sem clube antes, mas eu tenho certeza que ele acompanhava os jogos do Flamengo. E por isso também ele conseguiu passar ideias simples, porque ele já tinha detectado algumas coisas. O Vitor Pereira não veio de um trabalho no Corinthians, onde você tem que realmente se aprofundar naquele time, viver aquilo ali, só que se você não conhecer o Flamengo dentro do futebol brasileiro, você tá lascado. Então assim, você tem que ter um conhecimento prévio. E o conhecimento prévio do Vitor Pereira sobre o Flamengo, pra mim, é praticamente zero. E pior, ele quis mudar as coisas, não tem problema mudar as coisas, acho completamente normal, cada treinador tem sua característica. Mas ele mudou as coisas pra pior, e a gente vê isso na temporada. Vamos colocar o Twitter, porque a gente tá recebendo o almoço do povo, Venê. Eita. Tá aí o almoço do povo. Ó, boa tarde, feliz Páscoa. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí para o canal, né? Já vai deixando aquele seu like aí, né? Para ajudar o canal aí. A sua também ajuda mais. É aquilo, né? Eles já mostraram aí o número aí, as estatísticas do Pedro, Gabigol, Cano e Ares, né? Óbvio que a dupla Pedro e Gabigol tá vivendo um bom. Pedro e Gabigol estão vivendo um bom momento. Não é só o Pedro ali, né? Vivendo um bom momento nos números ali, porque dentro de campo o Gabigol tá meio difícil, né? Gabigol já não marca pelo Flamengo há 8 jogos, então ele tem 9 gols na temporada, só que não marca 8, né? Então tá complicado. Hoje em dia o Gabigol é reserva. Sinceramente, o Gabigol é reserva. Já o Germancano e o Ares são titulares e tem um entrosamento muito bom, né? Não tem os... Se a gente for somar cada dupla, né? O Flamengo leva vantagem, mas coletivamente, Mancano e Ares estão mais entrosados. O que é que o Vitor Pereira vai fazer para esse jogo, né? O Flamengo tem a vantagem de 2 gols de diferença. Espero que o Flamengo consiga esse título. Vai dar uma tranquilidade maior, né? Óbvio. Vai cobrir ou jogar embaixo do pano, né? Os problemas que o Flamengo tem durante esse ano aí, né? Até internamente. Só que aquilo, eu concordo com o Pedrosa. Se o Flamengo perder esse título, vai ser não vou dizer uma vergonha, vai ser uma decepção maior ainda, né? Porque perder pro Fluminense, que é um clássico, rivalidade, e perder com mesma vantagem, é meio complicado, né? E a situação do Vitor Pereira, caso perca, acho que é irreversível. A torcida já não tem muito amor, né? Pelo Vitor Pereira. E eu também não tenho amor, mas nem simpatia. Eu aturo o Vitor Pereira porque ele tá no Flamengo, né? Infelizmente. E tem a multa, né? Sinceramente, eu acho que a diretoria do Flamengo não demitiu o Vitor Pereira ainda porque a multa rescisória é altíssima. Tá na casa de 18 milhões por aí, né? Então esse é o valor da multa rescisória do Flamengo. Então é aquilo. O cara
treinador veio pro Flamengo, trabalhou 4, 5 meses. Caso perca e não tá dando certo até o momento, não tá se encaixando. Flamengo e o Vitor Pereira. O Vitor Pereira está tentando implementar no Flamengo, não tá dando certo. Os jogadores não estão assimilando. E isso que aconteceu é fruto da troca de técnico desde o ano passado, né? A diretoria falou que iria renovar com o Dorival, não renovou. E a gente tá colhendo os frutos agora, né? Só derrota, perca de título, e isso aí vai, né? E assim vai, né? Até quando, né? A gente sabe que o Vanessa chegou a citar, né? O Vitor Pereira ele tem sim culpa nas escolhas, tem sim culpa nas suas escolhas. Só que o Flamengo, o Vitor Pereira ele não tem culpa de ser contratado, porque a diretoria foi atrás dele. Já sabia como que ele trabalhava, né? Como que ele se relaciona com os jogadores. Então é aquilo, a situação do Flamengo agora tá meio difícil, né? Na minha visão, posso estar errado, não quero ser o dono da verdade. Mas caso o Vitor Pereira perca o título, ainda mais de virada, eu acho que ele cai sim. Sinceramente. O Flamengo vai pagar multa, possivelmente deve pagar de maneira parcelada, como faz com os outros técnicos aí. E vai ficar uma situação insustentável, né? E possivelmente o Bruno Henrique ele deve ser relacionado para essa partida agora contra o Fluminense, né? Deve ficar no banco. Possivelmente espero que ele consiga entrar no jogo. Espero que ele consiga entrar no jogo durante essa temporada voltar a render, né? Voltar a jogar bola, né? E saudades a gente do Bruno Henrique. E é pouca saudade não, Bruno Henrique é um cara fora de série. Então, palpite para o jogo? Depois da atuação do Flamengo na altitude, eu vou ficar com 2-1 Flamengo. Ainda confio na vitória. Confio na vitória 2-1. Meu palpite. Deixe seu palpite aqui no comentário. É isso aí. O like já ajuda bastante. É nóis. Valeu!